Olá, bom dia! Hoje para mais uma videoaula de arte, onde nós iremos conhecer a unidade 14. Então, o que preparamos para esta unidade? Nesta unidade, nós vamos conhecer mais um pouco sobre a origem do cinema. Os primeiros equipamentos, as primeiras exibições. Vamos conhecer também, filmes que eram sem palavras, filmes mudos e preto e branco. Então, diferentemente como acontece atualmente, que nós temos filmes coloridos e com o som, no início do cinema ele era dessa forma. Ele era um cinema mudo e preto e branco. Então, gente, na abertura desta unidade, nós temos aqui uma imagem. Então, vamos observar aqui essa imagem. Observaram? Muito bem, aqui nós temos um equipamento utilizado na época, para exibição dos filmes. Então, gente, como diz aqui nosso tema, cinema sem palavras. Então, vamos lá. Vamos conhecer aqui a segunda imagem. Juliana, afastar aqui um pouco. Então, vamos lá. Aqui nós temos a exibição de um filme, através daquele equipamento que nós vimos na aula na página anterior. Está sendo exibido este filme, tá certo? Esta cena. Então, gente, nós temos os primeiros passos, que esses questionamentos, que diz o seguinte: observe essa ilustração. Então, vocês todos irão fazer, a observação desta cena. E aí vem o questionamento: esse filme, ele é atual ou ele é antigo? Hein, gente? O que vocês acham? Muito bem, então ele é a exibição de uma cena de um filme antigo. O outro questionamento: você já assistiu algum filme antigo? Já, meus amores, algum filme antigo? O que lhe interessou nesse filme? Aí a Juliana quer saber, contem aí. Então, terceiro questionamento: você já viu algum filme que não tinha som? E aí, gostaram desse filme? Também quero saber, viu, gente? Como foi essa experiência de quem já assistiu um filme sem o som, um filme mudo. Então, vamos aqui conhecer agora o começo do cinema, como é que foi. Então, gente, a criação dos filmes para o cinema, ele só foi possível após, o processo da invenção da fotografia. Então, gente, a fotografia ela foi inventada em 1826, tá certo? E logo depois, cientistas, pesquisadores, fotógrafos da época, eles começaram a investir na qualidade da impressão desses equipamentos, fotográficos, e a partir daí possibilitou a criação do quê? Do cinematógrafo, que foi em 1892. Então, esse cinematógrafo, ele projetava as imagens filmadas. Então, é aquele equipamento que nós vimos bem no início desta nossa unidade, um cinematógrafo. Então, gente, ele projetava essas imagens, tá certo? E aí, só depois, esse cinematógrafo, ele foi aperfeiçoado pelos irmãos Auguste e Louis. Então, gente, quando eles aperfeiçoaram esse equipamento, eles exibiram o primeiro filme, que foi chamado da chegada, o nome do filme foi A Chegada de um Trem à Estação de Clotat. Então, ele mostrava, na cena do filme, um trem parando na estação ferroviária. O público achou o máximo. Por quê? Porque lá no filme, na sala de cinema, dava a impressão de que o trem estava chegando na sala de cinema. Então, naquela época, foi um show, gente, para as pessoas que estavam prestigiando o cinema naquela época. Então, a partir da fotografia, só revisando, a partir da invenção da fotografia em 1826, e isso foi um marco, para possibilitar o início do cinema, isso? E a partir da fotografia, com pesquisa, com eles aperfeiçoando os equipamentos, foi que eles conseguiram
criar o cinematográfico, né? Por esses dois irmãos aí que vocês estão vendo aqui na cena, que aqui conta até a biografia deles. Então, meus amores, os primeiros filmes, eles eram preto e branco e não tinham sons. E a qualidade da imagem era bem inferior do que nós temos atualmente. Por quê? Porque nessa época os recursos eram bastante simples, eles não tinham muitos recursos na época. Então, o que eles poderiam conseguir nesses filmes? Eram filmes preto e branco e sem som. Mas já era um avanço, né? E aí nós podemos observar que com o passar do tempo, né, eles não pararam, foram se aperfeiçoando. E aí nós temos o cinema aqui da atualidade, com som, com imagens, com efeitos. É muito interessante, né? Conhecer como iniciou esse cinema. Então vamos aqui, Juliana vai passar mais um pouco. Nós temos aqui, né, o cinema mudo e a pantomima. Então, gente, vocês recordam o que é a pantomima? Não é isso? É a arte de se expressar através da mímica. Então, a falta de diálogos e de som nos filmes, ele fez com que os atores e os diretores, eles usassem o quê? A criatividade para contar uma história por meio de imagens em movimento. Então, essa pantomima, né, que é a arte da mímica, ela se tornou muito essencial nesses filmes, pois eles traziam gestos, né, isso, no corpo e tudo, que demonstravam algum tipo de expressão. Então, esse cinema mudo e a pantomima, né, lógico que eles utilizavam muito a mímica para estar transmitindo as cenas desse filme. Gente, para complementar essa aula, Juliana convidou umas atrizes da Rede Globo, vocês nem imaginam, tá certo? Para estar mostrando, elas vão mostrar uma cena curta, né? Uma cena muito interessante, utilizando a pantomima, tá certo? Então, através da mímica, nós vamos ter esse teatro, né? Essa cena aqui dessas atrizes. E aí, gente, vocês acham quem é que sejam, quem é que venha ser essas atrizes? E aí vamos conhecer, vamos prestigiar essa belíssima apresentação. Então, gente, eu quero que vocês observem com muita atenção e se divirtam muito, tá certo? Com a nossa apresentação. E um beijo, até a nossa próxima aula.